bem-vindos a mais um episódio Os Códigos do Pro. Hoje vamos falar de um tema que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que, se for ignorado, pode destruir a confiança entre você e seus alunos. Segurança digital. A verdade é que o mundo digital é terra fértil, tanto para o crescimento quanto para os riscos. E como o TrendFit Pro é uma ferramenta que armazena dados sensíveis, nós decidimos fazer o certo desde o início. Por isso, nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Rhodes, advogado, contratualista, auditor de segurança da informação e proteção de dados pessoais, especialista em LGPD e cibersegurança e nosso parceiro nessa missão de proteger personal trainers e seus alunos no nosso aplicativo. Nosso parceiro nessa missão para proteger a todos. Vamos decifrar esse código juntos? Bom, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal TrendFit Pro. Olha aqui, ó, tô com a caneca do TrendFit Pro. Olha aqui, saúde! E lá no nosso Instagram, que é o @TrendFitProBR. E é isso, vamos começar agora. Put your hands up in the air. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que o pessoal vai assistir, né? Verdade. Mas é uma satisfação estar participando desse projeto e poder conversar sobre esse assunto que aqui no Brasil não é cultura, né? Então o pessoal está, de certa forma, perdido aí e os reflexos no mercado já estão aparecendo, né? Reflexos negativos, diria até, né? Sim, é verdade. E é por isso que nós confiamos muito no seu trabalho. Desde o início, nós procuramos um advogado, porque não sabíamos muito bem como lidar com essa situação. E apareceu o senhor para nos ajudar, você, né? Posso falar você? Apareceu você para nos ajudar, e então a gente está muito feliz de estar junto nessa parceria, porque a gente confia no seu trabalho e com certeza vai ser para trazer a segurança para todos. Vamos começar com a primeira pergunta, o bloco 1, que é: o que está em jogo quando falamos de segurança digital? Olha, o que está em jogo? Tudo está em jogo, né? Porque a nossa vida hoje, ela ultrapassa os limites ali do contato físico, do contato pessoal. Mas, bem dizer, hoje nós somos divididos entre a pessoa corpórea e a pessoa digital, né? A nossa vida está hoje no mundo digital, né? Se você perdeu o teu celular hoje, entra num desespero, né? Porque tu tem ali o teu aplicativo de saúde, né? Você tem o aplicativo do plano de saúde, você tem banco, tem cartão de crédito, tá tudo nesse aparelho, né? Ele deixou de ser um acessório e se transformou numa parte integrante do nosso corpo, né? Já é um parceiro de vida. Então, se nós não dermos o devido cuidado, a devida atenção, né, nessas peculiaridades digitais, que a gente até chama de pegadas digitais, né? São o nosso DNA digital, a gente vai sofrer da mesma forma que se tu não cuidar do teu corpo, né? Eu passei muitos anos da minha vida sem
realizar atividades físicas sem cuidar do meu corpo, Hum, e hoje eu sofro com alguns problemas, né, e tive que procurar academia, dar-se atenção para a mente, né, para o corpo, e hoje eu vejo que eu estou muito melhor, né, muito melhor a minha saúde, coisa que eu poderia ter feito no passado. E a questão da vida digital, da segurança digital é a mesma coisa, né? As pessoas reclamam muito de golpe daqui, dali, de clonagem, mas o maior hum, culpado é o usuário, é a pessoa, né? Principalmente aqui no Brasil, onde não tem essa cultura de privacidade, as pessoas deixam de lado, né, o cuidado digital e abre a porta, né, para entrar esses criminosos digitais, né, essa nova onda. É da mesma forma que quando você não cuida do seu corpo, você abre a porta para entrar vírus, né, que causam uhum. doenças, o digital é a mesma coisa, né? Tu não cuidou, tu abre a porta para entrar vírus digitais, né? Que vão ali copiar os teus dados, vão permitir que se faça saque nas tuas contas, que faça compras que você não fez, e por aí vai, né? Uhum. Então, o que está em jogo quando a gente não cuida da segurança digital? Olha, dá para dizer assim, no modo geral, a nossa vida, né? A nossa vida. Imagino. Imagino que se, entrar e conseguir pegar os seus dados do banco, faz uma tragédia, né. Sim, e tem muitos, né, muitos casos aí de pessoas que eu já fui, né, vítima, só que como eu tenho todo esse cuidado de configuração de segurança, tudo, eu na hora Hum, recebi o alerta. E aí já entrei em hum. contato com o banco e já cancelaram, mas tinham entrado não sei como, né, apesar de todo o cuidado que eu tenho, entrar na minha conta, tinham feito um empréstimo parcelado, já tinham feito o saque do primeiro valor, né, mas como era tarde da noite e eu já tinha programado o bloqueio de transações noturnas, tinha que esperar mais um determinado tempo para liberar a segunda. Então deu Tá. tempo de eu entrar em contato com o banco, cancelar, né, fazer tudo isso. Mas é um transtorno, é um incômodo muito grande, né, muito grande. Nossa, é difícil aí no Brasil. Eu tô aqui fora, né, na Dinamarca, então, existe também esses riscos. É um pouco diferente do Brasil, de como eles abordam, mas sim, existem esses riscos também. A gente recebe mensagens, como se fosse uma loja ou o próprio banco. Esses dias, há pouco, eu recebi uma mensagem como se fosse o meu banco digital, o banco falando para mim na mensagem, "Você foi roubada por tanto, ligue para esse número ou clique aqui imediatamente que nós vamos resolver o problema". Então, e tudo na língua dinamarquesa, tudo, e são pessoas que nem sabem às vezes dinamarquês, É para você o ter uma golpe ideia. o golpe também é globalizado, né. É, então é complicado. Bom, vamos então já com essa pergunta aqui. Doutor Fábio, para quem nunca ouviu falar, o que é LGPD na prática? E por que ela é tão importante para quem trabalha com plataformas digitais como o Trendfit Pro? Bom, para quem não conhece, e até acredito que exista, apesar de já estar em vigor desde 2020, setembro de 2020, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né. Então é uma lei brasileira, alguns outros países têm leis bastante similares. Se a gente pode dizer assim que ela manda fazer alguma coisa, ela justamente obriga, né, a quem trabalha com dados pessoais, ela obriga a dar segurança, né, segurança daquela guarda daqueles dados. Então teve uma alteração na Constituição Federal Brasileira,
em que a proteção dos dados pessoais passou a ser um direito, né, uma cláusula pétrea, que se chama, então é um direito constitucional. E aí vem uma confusão, porque as pessoas acham que é só a empresa que tem que fazer. Não, né? Um profissional liberal também, né, precisa observar a LGPD, né? O autônomo, o médico, né? O personal trainer né, que tem ali o seu cadastro de alunos, ele tem que cuidar, tem que observar a LGPD, né? Mas a tua pergunta, quando ela se fala ali a plataformas digitais, antes disso a gente tem que olhar também outra legislação, que é o Marco Civil da Internet, né. Então o Marco Civil da Internet, ele traz ali uma obrigação que também as empresas, por descuido ou por falta de interesse, ou qualquer outro, motivo que se queira colocar, elas não observam essa obrigação que ela é essencial e dá problema, que é a questão da guarda dos dados, né. Então nós temos uma lei, o Marco Civil da Internet, que ela determina guardar dados, e nós temos uma outra lei, que é a LGPD, que determina proteger os dados, né. Aham. Mas que dados que têm que ser guardados, né? Uhum. O Marco Civil lá ele determina a guarda deixa eu pegar minha cola aqui para não falar errado, né? Os registros de conexão, então registros de conexão têm que ser guardados por 1 ano e o acesso a aplicações por 6 meses. Então as plataformas digitais elas precisam ter a guarda, né, destas informações. Aí tu vai me perguntar por quê? Simples, pela questão de apresentar às autoridades em casos de crimes, né? Hum. Então, quando acontece um crime e os órgãos, as autoridades vão investigar e ela envolve essa questão digital, envolve plataformas digitais, Uhum. tem que observar o Marco Civil da Internet, tá? Então vamos assim um exemplo prático, né? Personal trainer tá lá, tem o seu aluno ali, ele está conduzindo treinamentos e acontece alguma coisa com esse aluno e ele é preso, tá? E aí lá na investigação, no interrogatório, né, a polícia chega para esse aluno e diz: ah, dia tal, tal hora tu cometeu esse crime. Daí ele vai dizer: não, dia tal, tal hora eu estava online com o meu personal trainer. E aí eles vão chegar nesse personal trainer, né? Tu confirma que o fulano estava, poxa, eu tenho 20 alunos, 30 Hum. alunos, eu não me lembro, né? Aí eles vão pedir o quê? O registro da aplicação. Tá, mas a aplicação não é minha, né? Eu tenho o aplicativo ali, TimeFit Pro. Aí eles vão chegar lá na TimeFit Pro. E aí a TimeFit Pro, como tem ali tudo, né, organizado e guardado, ela vai dizer para esse personal trainer: olha, não tem problema nenhum, né? Tu diz para a autoridade entrar em contato conosco e nós fornecemos, porque isso não é uma informação que pode ser passada para qualquer pessoa, né? Somente a pedido das autoridades. Então, daí a TimeFit Pro vai apresentar essa prova, né, para a autoridade. Então, para isso que serve, né? Se não tem, aí dá problema, né? Eu tenho aqui 2 casos, né, que foram assim, de ter sido cobrado, né, desses clientes esses acessos, e eles não tinham, né, não tinham. Era uma plataforma de vaga de emprego, né, e teve uma denúncia de preconceito sexual, uma coisa assim, numa vaga. E aí a pessoa se sentiu incomodada, denunciou para o Ministério do Ministério do Trabalho passou para o Ministério Público, chegaram na empresa. E aí pediram os dados, né, de conexão. E eles ficaram apavorados, entraram em contato comigo, eu disse: tá, mas não tem problema nenhum, fornece os dados para ele, né, os logs. Doutor, o que é isso? É. Né? Então, É. o empresário, ele tem um negócio, o negócio dele é uma plataforma e ele não sabe como funciona, como se opera, nem como se gerencia, né? Hum. Aí eu tive que
pedi para ele, não, me dá o acesso aí, o contato do teu TI, quem faz isso daí. Aí conversei, né? Disse, "Não, a gente não tem isso guardado. Ninguém me pediu, E né? Então ficou bem complicado, né? A problema. situação, porque ele precisava desses dados de conexão para mostrar que quem tinha incluído a vaga era uma outra empresa, não eles, né? E o outro caso que eu tenho é o oposto. A empresa tem tudo isso, né? Eu apresentei os dados de conexão, só que quem está do outro lado pedindo não sabe o que é e continua a pedir, e o juiz que está julgando também não sabe o que é e não sabe decidir. Então, é uma coisa complexa, né? Mas, retornando ali à pergunta, então, além da LGPD tem que ter esse cuidado, né? O Marco Civil da internet com essa guarda, né, desses dados de conexão, né, de aplicações. Conexões não é o caso da TriumphFit Pro, porque ela não fornece a internet, né? Ela oferece um serviço através da internet. Sim. Então ela tem que ter ali essa guarda de 6 meses desses dados de acesso do aplicativo, né? Uhum. Então ali o personal trainer que está usando esse aplicativo, né, ele com certeza tem essa tranquilidade que ele não vai ter esse problema, né, essa dor de cabeça. Já com relação à LGPD, que é a proteção dos dados pessoais, né, que a lei determina, o que é isso? Se tu vai usar o aplicativo, obrigatoriamente tu tem que colocar alguns dados ali, né? É. Nome, e-mail, data de nascimento, algo assim, né? O personal Uhum. trainer, ele vai fazer lá aquela entrevista, né? Se ele é zeloso, né, com a profissão Uhum. dele, ele vai fazer aquela entrevista sobre os dados de saúde do seu aluno. Então isso não pode ficar, sob hipótese alguma, soltos, né? Estarem de uma forma frágil que um hacker consiga acessar e fazer uso disso. Então, essa é a questão da LGPD, né? Ela determina a proteção, né? Então, a TimeFit Pro já está fazendo isso, já está desenvolvendo isso, né? Para que tenha essa segurança, essa garantia. Aqueles dados pessoais sensíveis relativos à saúde não tem como acessar, eles estão lá guardados, criptografados. Então, tudo isso traz segurança ali para quem está utilizando. Não é assim o que eu tenho visto no mercado, né? A própria Google, por exemplo, retirou do Play Store milhões de aplicativos porque eles não seguiam regra nenhuma. Ah, E as pessoas baixam isso, elas instalam nos seus aparelhos, né? e não Por- sabem que estão correndo E risco, não né? sabem que estão correndo um risco, né? Uhum. Teve, eu não sei qual é o número agora, mas é na casa de 130 mil desenvolvedores que a Google ela descredenciou, ela bloqueou o acesso, né? Porque eles Nossa. desenvolviam um aplicativo sem ter cuidado com segurança, né? Sem Aham. respeitar as regras. Tá? Então, essa é a atenção, né, que plataformas digitais elas agora precisam ter, né? Desde setembro de 2020 aqui no Brasil, em outros lugares, na Europa, por exemplo, já desde 2018, né, que tem Aham. que cuidar toda essa questão, né, de segurança dos dados pessoais. Uhum. Entendi. Então é isso. É por isso que o Dr. Fábio está com a gente, porque ele que é o expert nessa área para poder nos ajudar a proteger os dados dos clientes e também dos personal trainers. Bom, e sobre o termo cibersegurança, que também é muito falado, o que ele significa de verdade? É só sobre hackers ou vai além disso? Bom, agora eu vou ter que me expandir um pouquinho mais, né, porque é mais extensa a explicação, né?
Você tem ali um negócio, né, uma empresa, não importa o tamanho, não importa o tipo de negócio, tá? Você tem ali um negócio, e não interessa também se é produto ou serviço, tá? Você tem um negócio e ele funciona ou na tua casa ou num prédio, né? E aí você tem ali, os cadastros de clientes, você tem, os controles financeiros, você tem controle de estoque, você tem, dados de prestadores de serviço, você tem os computadores, tem tablets, telefones celulares, os móveis do escritório, o próprio prédio em si, tudo isso, na área da tecnologia da informação se chamam ativos. São coisas que têm valor para o negócio, né? A Trainfit Pro, por exemplo, ela não vai conseguir trabalhar se ela ficar sem o notebook, né? Roubaram, desapareceu. Como é que eu vou desenvolver o aplicativo? Como é que nós vamos atender o pessoal? Né? Não tem como. Então, isso é Uhum, ativo, isso tem valor, né? Os cadastros dos clientes, isso tem valor, são ativos, né? uhum, E aí existe a proteção disso, né? A segurança disso, que é a matéria segurança da informação. Então, segurança da informação são técnicas, são planejamentos, são projetos que têm esse guarda-chuva enorme, né, que protege tudo, tanto a área digital como a física. Tá? Então, isso é segurança da informação. E existem normas internacionais, né, para regular essas questões. A ISO 27001 é uma. Né? Eu sou auditor da ISO 27001, que ela então pega toda essa amplitude, né? E as pessoas às vezes acham, segurança da informação é cuidar do HD. Não, ela também é a parte física, né? Quem é que entra? Quem é que tem acesso, né, ao computador, aos arquivos, né? Isso é de livre acesso, circuito interno de TV, então tudo isso é segurança da informação. Bom, dentro deste amplo guarda-chuva, nós temos guarda-chuvas menores, né? Um é a segurança de redes. Então, quando o teu trabalho, a tua empresa funciona interligada, né, com várias máquinas, você tem uma rede, isso também tem que ter uma segurança. Porque mesmo ela sendo interna, ela tem fragilidades, né, que podem ser exploradas e vir a causar um prejuízo. Então, você tem ali também a questão da segurança de redes. Você tem a própria segurança da internet. A internet está fora da tua empresa. Tu depende dela. Só que quem está lá fora também quer te invadir. Ou é um concorrente que quer te causar um prejuízo para atrasar o teu negócio, para complicar o teu negócio. Ou é um criminoso que quer invadir uhum. para obter alguma informação que ele possa depois pedir um resgate ou fazer chantagem. Então, esse guarda-chuva menor de segurança da internet vai trabalhar nessa parte. E depois nós temos as seguranças das aplicações, né? Então, por Uhum. exemplo, o aplicativo Trainfit Pro, ele é uma aplicação. No momento que ele está sendo desenvolvido, né, o Peter está desenvolvendo ele já vem trabalhando a segurança desse aplicativo. É uma É. coisa que está lá dentro. Então, é um Hum, guarda-chuvinha menor da segurança da informação. E o outro guarda-chuva menor é a cibersegurança. O que o analista de cibersegurança vai fazer? Ele vai trabalhar com a educação, né? Ele vai educar as pessoas para que elas tenham a consciência de que se elas não derem atenção a isso, elas podem, inclusive, perder o emprego, né? Se a empresa fechar devido a um ataque cibernético, quem é que vai se dar mal? É o patrão? Não. Sou eu que trabalho lá, vou perder meu emprego, né? E por que aham. que isso acontece? Porque eu não tomei cuidado, né? E recebi um e-mail indevido e abri, né? Eu estou usando a internet da empresa para acessar o meu Facebook particular, o meu WhatsApp particular, né? E tudo isso são brechas, né? A cibersegurança vai trabalhar na questão de pegar o negócio
pegar as normas internacionais, o que eles dizem? Tá, então vamos encaixando para deixar aparelhinho, né? Vai trabalhar com a confecção das políticas, né? Escrever a política de segurança da informação, né? Levar isso a conhecimento das pessoas que trabalham ali, né? O que é a política de segurança da informação. Então, isso é a cibersegurança, tá? Então, ela vai trabalhar mais numa parte documental e educacional, né? Cuidando, gerenciando a prática, né? O que vocês estão fazendo está dentro dos padrões internacionais, e aí nós temos várias normas. Tem ISO, tem NIST, tem COBIT, tem várias normas, né? Que as empresas podem seguir para ter aquele padrão ali. Aí, qual é a importância de eu estar dentro de um padrão? Negócio, né? Se a tua empresa está dentro de um padrão e você tem como mostrar isso, você tem mais chances de fazer contratos com outras empresas maiores, né? Ter clientes melhores, porque você está demonstrando que a tua empresa é séria, né? Que ela dá atenção a isso e que ela não é um risco. Exatamente. É sobre isso, é sobre seriedade, profissionalismo, né? E mostrar que estamos tendo cuidado, né, de proteger os dados contra hackers, contra várias coisas, né, que pode vir contra. Bom, e para quem ainda acha que tudo isso é um exagero ou burocracia, o que está realmente em risco quando ignoramos essas responsabilidades digitais? Essa é um dos pontos de maior dificuldade da cibersegurança, né? Fazer um empresário entender que o risco é o negócio, né? É o negócio que está em risco. Né? Tu pode perder um contrato, né? Imagina isso, né? Eu tive há poucos dias um cliente, né, que é uma empresa individual, é ele sozinho. Só que o maior cliente dele é um banco. O maior cliente dele é um banco, é o negócio da vida dele. Aquele cliente sustenta o negócio. Só que o banco foi auditado. E na auditoria apareceu que ele era um risco. Porque ele não tem nada, ele não tem LGPD, ele não tem segurança da informação, ele não tem nada, não tem políticas, não tem nada. Porque é uma pessoa sozinha que sempre fez as coisas, né, do jeito dele, andou legal, tranquilo. E aí um dia ele abre o e-mail e estava lá a auditoria, ele com um prazo para atender aquilo, ele ficou desesperado, né? Então, né, qual é o risco? Isso é burocracia? Não, não, é o teu negócio, né? Os crimes digitais, eles atingiram patamares extremamente elevados. Para o bandido, para o criminoso, é muito melhor ele praticar um crime digital do que ele ir para a rua, correr o risco de levar um tiro, de morrer, de ser preso, né? Melhor ele ficar lá no canto dele, na salinha dele, ali, recebendo, aplicando o golpe e recebendo. Então aumentou muito, né? No Brasil, em 2023 a 2024, o índice de invasão aumentou 500%. Nossa! Então, são coisas assim estrondosas, números muito altos, valores muito altos, né? O custo das empresas é muito alto, é muito dinheiro que está em risco. Então, os grandes já vêm se adequando. Nós falávamos de LGPD em 2019, grandes empresas aqui na região que eu resido, que é no sul do Brasil, grandes empresas já estavam adequadas. Eles não ficaram esperando, eles já estavam adequados. E aí é um efeito cascata. O maior cobra do menor. Né? Porque se eu, Fábio, estou legal, eu estou ali adequado, eu não posso ter contrato com a Carla que não está. Ela é um risco para mim. Então, chegou a Carla, ou tu te adequa, ou eu vou procurar outro que esteja no meu padrão. Né? Então, não é uma questão de, tem gente que diz, isso é bobagem, né? Isso é uma onda que vai passar. Não, não vai passar, tanto que já fechou 5 anos, né? E aí,
Antes só se falavam de LGPD, agora já se fala na cibersegurança, nas políticas de segurança da informação. Então a coisa vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque cada vez mais se usa tecnologia, cada vez mais tem inteligência artificial, né? Então o mundo está É. mudando muito rápido, né? O mundo que a gente vê hoje não vai ser o mesmo daqui 5 anos. Então não tem como você dizer que isso é bobagem, é fechar os olhos para a realidade e colher amargos frutos depois, né? Eu sei que daqui a pouco eu estou parecendo aqui, né, tô tocando a corneta do apocalipse, né? Mas, gente, é a realidade, né? Não queira, né? Não desejo para ninguém estar na pele de um ataque cibernético do tipo de ransomware, né? Aqui no Brasil nós tivemos ataque das lojas Renner, uma grande loja de varejista, das lojas americanas. As pessoas entram em desespero, elas choram, elas têm problemas psicológicos, É. né? Porque Teve é um agora há pouco desastre. tempo, teve agora há pouco tempo um ataque, foi A foi com a, Magazine Luiza, ah, Magazine Luiza teve um ataque grande, né? Teve um ataque grande e isso afeta as pessoas, né? Elas é, ficam desesperadas. O pessoal da TI, da segurança da informação, fica desesperado porque eles precisam recuperar aquilo no menor tempo possível. E é. os funcionários ficam desesperados porque vão perder o emprego. Porque fecha, acaba, você volta para a era do papel, né? Imagina você chegar de manhã, abrir a empresa e não consegue pagar conta, não consegue receber conta, não sabe quem te deve, não consegue cumprir contrato, não consegue atender pedido, nada. Está tudo apagado. E não consegue religar porque foi tudo bloqueado, né? Os hackers bloqueiam aquilo, exigem um valor X bitcoins ali para te pagar, para te darem a senha para tu voltar a funcionar. Nossa, é incrível. Isso é problemático, né? Então, imagina lojas grandes, né? Como essas, os hackers conseguem invadir. Imagina uma empresa pequena. Isso é outra questão também, né? Porque eles pensam assim, ó, não, eu sou pequeno, ninguém vai vir. Ah, Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso investir. Eu boto um antivírus gratuito ali e tá tranquilo. é Eu não mais tenho fácil, na nada. verdade, é mais fácil para os hackers ir numa empresa menor, né? Porque Claro, eles sabem que exatamente. eles É, sabem que tem pouca segurança, né? o ataque a uma grande empresa, ela dura em média 8 meses, né? Porque ele entra, claro, primeiro precisa entrar, depois precisa aprender como funciona aquele negócio. Hum, Então ele fica lá dentro estudando, né, como funciona aquele negócio, porque ele precisa saber qual é o ponto fraco, né, o que dá mais dinheiro para ele, né? E uhum. isso demanda tempo. Então ele fica lá dentro, né, sem ninguém ver, aprendendo o negócio. Até que chega um momento que ele dá, né, o bloqueio ali. E aí tem uma outra questão, ele vai pedir 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Nem sempre as empresas vão pagar, né? Se uma empresa está bem preparada, né, ela tem o seu plano de continuidade de negócio, o seu plano de recuperação de desastres, ela vai dizer para o hacker, meu, faz o que tu quer, não estou nem aí. Aí ele perdeu 8 meses e não ganha nada. É. Já um Hum. pequeno, ele consegue atacar 10 por dia, 15 por dia. E aí pega um valor menor, pega 10 mil, 15 mil, isso é rápido. Nossa. Então, os ataques a pequenas empresas, médias empresas, aumentou muito de 2024 para cá, aumentou muito. Porque é mais Nossa. rápido o retorno. O valor é menor, só que ele faz vários num dia, É. num único dia. Ok.
Bom, gente, vou pedir a vocês para seguir a página do TrendFit Pro aqui no canal e também no Instagram, que é @TrendFitProBR, a página do Instagram do Brasil. E o seu arroba também do Instagram, Fábio doutor? Rhodes. O arroba Fábio Rhodes, para quem quiser seguir e para quem também quiser contatar o Dr. Fábio. Vamos para a próxima pergunta, que Dr. Fábio, quais são os cuidados mínimos que um aplicativo deve tomar para proteger os dados de quem usa a plataforma? Acho que a gente já falou ali Já, é, nessa questão, né? Os cuidados mínimos ali já vem desde do projeto dele, né? aham, Então, quando desenvolve ali o projeto, já está cuidando a questão da segurança. Não existe 100%, né? Tanto nós temos aí a Microsoft, que é uma das maiores empresas, né? Toda hora eles têm uma atualização porque descobrem uma brecha. Então você não consegue fazer um aplicativo assim, 100% redondinho, não tem nenhuma vulnerabilidade. Não, vai ter, né? Só por isso que ele precisa de um constante aperfeiçoamento, de um constante acompanhamento, né? Mas os cuidados ali mínimos, né, além dessa parte do desenvolvimento técnico, o fundamental ali é a transparência, né? Ter ali uma política de proteção de dados, né? Dizendo como aqueles dados são tratados, um aviso de privacidade, né? Um uhum, canal de contato, né, do usuário com a empresa, né, para que ele possa rapidamente ali esclarecer dúvidas. Acho que isso é fundamental, né, esse acesso, porque às vezes uma pergunta assim, para uma pessoa comum pode ser sem sentido, mas para quem está ali na parte técnica, desperta. Por que ele está fazendo essa pergunta? Né? E aí ele já vai lá olhar nos códigos ali, nas linhas, de repente encontra uma vulnerabilidade. é, Né? E a maioria das empresas, elas não dão essa atenção, né, ao usuário. Se tu entrar ali nos aplicativos, ali vai ver que tem várias manifestações e não tem uma resposta. Né? São nossa, poucos os desenvolvedores ali na Google Play ou até mesmo na loja da Apple ali, que você vê nos comentários, ali não tem resposta. é, Né? A pessoa faz um comentário ali, ó, são raros, né? Ah, é, Fábio, como é que tu sabe disso? Porque eu olho da minha profissão, né? Eu olho, eu leio as políticas de privacidade, eu examino, né? Então eu vejo isso, né? São poucos que dão retorno, né? Ah, obrigado pelo seu contato, nós vamos ver, nós vamos analisar. A maioria não dá atenção, eles largam ali o aplicativo, às vezes recebem o feedback, mas não dão um retorno, hum, sequer olham, e é uma coisa importante, né? Então, esse relacionamento com o usuário é fundamental, né? Porque a segurança, não adianta você ter um melhor antivírus, um mais caro antivírus, um firewall, se tu não dá atenção para as pessoas. Às vezes a chave está nas pessoas, né? verdade. Bom, aqui no TrendFit Pro, desde o começo, a gente fez questão de tratar isso como prioridade, mesmo sem entender da parte técnica, né, dessa parte que só você entende. Eu sabia que a confiança dos nossos usuários depende disso, por isso trouxemos você logo no início e começamos a implementar camadas de proteção, né? O Peter, que é o desenvolvedor, está protegendo na parte que ele pode, e desde os primeiros códigos do app, né? Segurança para a gente não é tapa-buraco, é a base. Então é Sim, tem que ser. importante. Tem que ser. E vamos então para a próxima pergunta, que é: e quando falamos de cibersegurança no dia a dia,
quais são os riscos mais comuns para apps como o nosso? A maioria ainda pensa em hacker de filme, mas o que acontece ali no dia a dia mesmo? No dia a dia ali, como eu te disse antes, né, nos aplicativos, quando eles são feitos assim, pensando apenas no retorno financeiro, não se dá muita atenção em segurança, eles trazem aqueles que se chamam de vulnerabilidades, né? Então, através dessas vulnerabilidades é que os criminosos digitais eles operam, né? É, Então, você tem ali um aplicativo contador de passos, né, gratuito. Ah, que legal, vou instalar ali aquele aplicativo contador de passos que é gratuito, não precisa pagar, que legal. Tem umas propagandinhas ali. Tá? Aí nessas propagandinhas, né, que estão ali, tem vulnerabilidade em que o criminoso instala um arquivo malicioso no teu aparelho, e aí ele pode tanto fazer a gravação do teu movimento na tela, e aí com isso pegar dados de senha, de acesso a banco, coisa assim, né? Pode fazer clonagem do teu WhatsApp, pode fazer clonagem das tuas redes sociais, o que quiser. Depois que ele entrou dentro do aparelho, pode fazer o que quiser, né? É por isso que você colocar um aplicativo na loja da Apple, por exemplo, demora e é complicado, porque eles examinam bem antes. Da Google é ah, mais fácil, né? Porque eles fazem a avaliação posterior. Só que aí até descobrir já teve bastante estrago, né? Então, por isso que eu te disse, eles fizeram a última avaliação, acho que foi o ano passado, foram 2 milhões e pouco de aplicativos que foram varridos da loja, né? Porque não tinham esse controle de segurança, né? Então, as pessoas, elas não, principalmente aqui no Brasil, quando não dão muita importância para a privacidade, elas baixam tudo que é coisa para o celular, é, principalmente se é gratuito, é. né? Tu abre o celular ali, tem 10 mil aplicativos, alguns ela usou uma vez só, mas está entupido de aplicativo, né? Porque às vezes são aplicativos de joguinhos para criança, né, para os Exato. filhos ali, E e aí pode, e a pessoa esses não são tem a os piores. consciência, né? A Esses pessoa não são tem os essa piores. consciência que pode ter problemas, né? Nós tivemos há uns anos atrás, né? O Facebook tem muito disso. E é uma das coisas que depois a lei de privacidade da União Europeia, GDPR, veio botar um freio, foi justamente nisso, né? Que o Facebook tinha muito daqueles aplicativos, né? Veja como você seria se fosse uma mulher. Veja como você seria se você fosse um homem, né? E as pessoas, que legal, né? E baixavam aquilo ali, faziam e compartilhavam, né? Só que isso que era feito por uma empresa, né, que estava gerando um aplicativo de inteligência artificial e usava, né, as pessoas, principalmente da América Latina, como cobaia para o teste do seu aplicativo, né? E o Ah, resultado dessa máquina era vendida por um valor extremamente alto lá nos Estados Unidos, né? hum, E as pessoas, né, do Brasil, Argentina, etc. e tal, servindo de cobaia, dando risada, achando que isso era engraçado, né? Por quê? Porque elas não valorizam a sua privacidade, né? Quantos pais compartilham as fotos dos seus filhos, crianças nas redes sociais, né? Na minha rede, por exemplo, eu compartilhei uns tempos atrás do Zuckerberg, né, do aham, Facebook, que compartilhou a foto da família na praia. Ele tirou o rosto dos filhos ali. Ele sabe, sim, sabe o perigo que é. Ele sabe que aquela imagem depois pode ser utilizada por criminosos. É, é uma, é.
É o cara que mais viola a privacidade do mundo inteiro, ele sabe o valor que ela tem, né. Só que num aspecto geral as pessoas não dão atenção a isso, né. Eu não sei como é que é aí na Dinamarca, mas aqui no Brasil a gente tem aquela tia, aquela avó, aquela mãe que adora largar aquelas figurinhas de bom dia, boa noite, Jesus batendo na porta, quem vai deixar eu entrar, né. Já é aquilo ali, aí depois passa uma semana, 2, começam porque, apareceu uma conta que eu não fiz. Porque estão me cobrando uma coisa que eu não comprei. Porque não para de aparecer geladeira na minha rede social. Sim, mas é que essa geração, né, das nossas mães, nossas tias, elas estão acostumadas. Até tenho aqui, ó, elas estão acostumadas com o quê? A imagem era um papel, elas estão acostumadas com isso. Foto é um papel. É. E aí, quando elas veem aquelas imagens no WhatsApp ali, elas acham que é isso daqui. E aí elas compartilham, né? Eu Elas não recebo conseguem, direto. Eu elas não recebo direto conseguem, da minha mãe. é, elas não conseguem entender que a imagem digital hoje ela é assim, ela é 3D, ela é uma caixa. Né? Quando tu transmite uma imagem pelo WhatsApp, tu tá mandando uma caixa para outra pessoa, que E é teu essa caixa pode amigo. estar cheia de vírus. Aí Essa o que caixa que pode estar cheia de aí coisa. o que que tem ali nessa caixa ali? Tem ah, quem originou e quem alterou a imagem, né? Aham. Informações técnicas do teu aparelho, sistema operacional, que equipamento que tu usa, né? Hora, data da resolução daquela imagem ali. Geolocalização, muita gente caiu mesmo, presa por compartilhar a imagem, porque através da imagem você tem o local exato que tu está no planeta, né? É. Tem questão de direito autoral, né? De repente tem direito autoral, tu está compartilhando ali e está prejudicando outra pessoa. E tem o que? Arquivos maliciosos, os malwares. Então, tudo isso está dentro dessas imagens, né, que as titias e as vovós compartilham. E aí, tu tá lá na tua empresa, né, o teu funcionário está usando a internet da empresa, usando o WhatsApp particular, o Facebook particular, e está compartilhando esses dados. E aí, de uma hora para outra, a empresa fecha as portas e não sabe como que isso aconteceu, né? Que problema por grande, né? falta, por falta de educação nessa área, né? Nessa área de segurança. Nossa, que problema. Bem grande o problema com isso. É por isso que não esperamos o problema aparecer, né? Então a gente está aí testando, revisando os fluxos. Peter, né, está fazendo essa Sim, parte, né? E criando os protocolos, né? E mais tarde vai entrar também todas essas partes também com você, que vai estar nos ajudando ali. Agora a gente vai. isso aí que tu falou é importante para quem vai começar a usar o aplicativo, né? Que daqui a pouco quando ele receber ali, ele não vai ver essas coisas, né? Não, Não ninguém vai vai ter ver. ali E a gente um já vai aviso de começar. privacidade, não vai ter uma política, não vai ter nada. Por quê? Porque está começando o aplicativo, É, né? Está desenvolvendo. porque agora a gente vai para o beta fechado. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas, a gente já vai soltar o beta fechado para os nossos embaixadores, né, do Trendfit Pro começar os testes, os primeiros testes. Sim, e aí volta essa importância, né, de que daqui a pouco lá quem está nos assistindo, né, aí você, bah, mas a Carla botou lá tudo aquilo e não está usando. Não, não é isso, né, gente? É que o aplicativo está em desenvolvimento, então ainda não é o momento, né, de ter todo esse aparato, né, legal, né, documental, porque ele justamente está em desenvolvimento, né? Tem que aprender, tem É, que
tanto a Carla como o Peter também vão aprender como é que ele funciona, como é que ele reage na prática, para depois vir toda a questão da documentação legal, né? Sim, com certeza. Começamos com a primeira parte, né? E que foi esse LGPD, né? E agora a gente vai entrar com uma parte muito importante, que é começar os testes, né, do beta fechado, e dali em diante a gente vai se implementando todas as coisas que vai faltando e o aplicativo vai crescendo, né? Com certeza. Tem muita coisa pela frente ainda. Estamos construindo, né? Desenvolvendo. O Peter está desenvolvendo, então tem muitas coisas para acontecer ainda. Sim. Existe diferença entre LGPD e cibersegurança? Acho que você já explicou um pouco sobre isso, né? Já até falou. Diferença tem, né, que uma Aham. cuida de dados, uma determina a proteção de dados pessoais e a outra vai É. trabalhar justamente com essa questão de adequar a prática, né, às normas de segurança. É como se fossem dois escudos diferentes, né? Um protege a informação em si e o outro protege contra quem tenta invadir ou usar mal essa informação, né? Só que uma coisa importante, Carla, é assim, a cibersegurança ela existe sozinha. Agora, não tem como tu ter LGPD sem ter segurança da informação. Não tem como. Então, se um profissional chega e vende para a empresa, eu vou te adequar a LGPD e ele não toca no assunto de cibersegurança, está mal feito o negócio. Não vai passar numa auditoria. Ela depende. Faz parte do processo de adequação a questão educacional, os treinamentos, né, a comprovação de que tem sistemas de segurança, né, então ela puxa, uma puxa a outra. Já a cibersegurança, né, eu tenho um negócio lá, eu só quero botar segurança, tranquilo, você faz. Sim, essa é a base, é por isso que virou lei, né? Sim, O LGPD. sim. Então é super importante, precisa ter em todas as empresas, com certeza. Sim, não importa o ramo nem o tamanho, né? E para fechar esse bloco, como funciona essa auditoria LGPD que fazemos com você? Isso dá mais segurança mesmo? Logo que surgiu a LGPD lá em 2018, 2019 já tinha no mercado um monte de especialista, mas um monte de especialista de LGPD. Por que isso? Porque quando surgiu a lei, ela traz multas extremamente pesadas, multas grandes, né? Tu tem uma crise. E o que acontece quando tem crise? Surgem as oportunidades, mas também surgem os oportunistas. Né? Então, assim, o que tem no mercado de especialistas de LGPD vendendo de tudo, mas de tudo. E as empresas, como não sabem, elas vão aceitando. Aplicativo, compra o meu aplicativo que tu já está adequado. Né? Instala o meu sistema que tu está adequado. Tem ainda, essa semana eu estava vendo no Instagram, os caras vendendo certificação LGPD que não existe. Né? Certificação LGPD, eles estavam dando de graça para a empresa o certificado que não existe. A lei diz que a autoridade nacional já diz que não existe isso, em troca de você comprar lá um curso. Então, assim, aí o empresário comprou aquilo, instalou aquilo, acreditando que está. Mas será que ele está mesmo? Então, para que serve a auditoria? A auditoria ela pode ser tanto interna como externa. Né? Então, se contrata uma auditoria interna, o auditor ele vai verificar se realmente está adequado ao LGPD. Então, ele vai pegar ali o framework e vai revisar tudo.
e vai produzir um relatório final dizendo qual é o estado, né? Hum. A externa, você pega ali, vamos dar um exemplo ali, a Time Fit Pro cresce, ela cresce, cresce, fica grande. E aí ela tem necessidade de transferir, né, o seu banco de dados para uma empresa local, né, que tenha mais próxima, né, que tenha ali a sua tecnologia ali mais próxima, ao invés de ser uma nuvem. E ela faz o Aham. contrato lá de serviço e daí questiona, como é que vocês estão com relação à segurança da informação e privacidade de dados, né? Aí, não, Hum. nós estamos ok. Aí tu tem, ou tu acredita, né, e pede para eles um documento dizendo que está ok, ou tu vai te certificar. E aí entra a auditoria externa. Então ela Ah, vai lá, vai aham. fazer a verificação lá e vai te retornar. Ah, os caras estão assim, assado, não estão, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, né, a pergunta que tu fez, né, uma auditoria realmente dá mais segurança? Não é porque eu sou auditor, mas sim, ela é justamente para isso, né? Você vai ter uma terceira pessoa que vai examinar e vai te mostrar, né, ó, tá ok, não tá É. ok, né? Essa é a função do auditor, é justamente essa, da segurança. Assim como os contratos, né? Aqui no Brasil o pessoal não dá importância a contrato. Contrato é Aham. seguro. O contrato é um seguro. E o maior erro das pessoas é fazer modelinho. Eu vai lá no Google, pega um modelo e faz. Não! O contrato é um seguro. Ele precisa ser desenhado para a realidade do teu negócio, ele precisa ter o DNA da tua empresa, porque ele vai te limitar ali as tuas responsabilidades, né, Aham. responsabilidades civis e obrigações, isso tudo vai estar no contrato, né? Então por isso tem que dar uma seriedade no contrato, é porque ele é um É. seguro. Então o auditor, ele tem essa função de dar segurança de que o que eu fiz realmente está correto, né? Porque o Uhum. mercado, principalmente nessa questão de LGPD, tem muita gente que não entende e se vende como especialista. Por isso foi uma decisão estratégica nossa, porque a gente sabe que ter um profissional que entende, né, dessa parte e está ali auditando, revisando, orientando, e como você mesmo falou, que é uma parte que eu nem sabia, né, que a pessoa está lá na outra empresa e se a gente precisar dos serviços deles e eles disserem para a gente, tá tudo certo, a gente não vai saber. Mas tendo um advogado, né, um auditor como você, que possa ir lá e revisar, é outra história. Ali a gente vai realmente saber se eles estão fazendo tudo certo, né? Sim. Interessante. Bom, o bloco 3 é sobre o profissional que entende a nova era. Doutor Fábio, o que você diria para aquele personal trainer que ainda envia treinos por PDF, WhatsApp ou planilhas? Quais os riscos ele corre sem perceber? Ou tem algum risco? Olha, cada vez mais, né? Cada vez mais. Até há bem pouco tempo, o PDF era considerado um documento seguro, né? Aham. Só que eles já desenvolveram um tipo de vírus que atua no PDF. Sério? Então, eu não sei se tu já percebeu, mas eu já percebi. Os e-mails falsos que eu recebo, que se chama phishing, né? Aham. Eles estão vindo agora com arquivos PDF, né? Eles não vêm mais com link, né? Ele vem ali, banco tal, tem uma negociação pendente, né? Acesse o arquivo, é um PDF. Então já foi desenvolvido, né, um tipo de malware, né, um vírus que ele está no PDF, que até há pouco tempo era um dos arquivos mais seguros que tem. Então hoje não dá nem para acreditar nisso, né?
Então, assim, qual é o risco que o profissional tem de trabalhar com isso? Se a máquina dele, né, tá limpa, tá segura, ele tem certeza disso, foi ele que fez o PDF, ele que criou o PDF, Aham. o risco dele é bem menor. Agora, se ele recebeu isso de outra pessoa, ou pior, né, ele baixou da internet, que legal isso daqui, né? Vou baixar da internet e vou passar para meus alunos. O que que tem ali dentro? Ele não sabe, Aham. né? E aí ele está transmitindo isso para os alunos, e aí de 15 alunos que ele passou lá, um é vítima de golpe devido àquele arquivo e se descobre, né? Pá, foi daquele que eu recebi do professor. Olha o problema que isso vai dar. É, E o problema verdade. maior ainda hoje é o tal do WhatsApp, né? Esses grupos de WhatsApp, né? As pessoas elas transformaram o WhatsApp numa espécie de Deus. Tudo hoje é feito no WhatsApp, É né? verdade. Não, falar dentro do WhatsApp não tem nenhum risco em si, sério, certo? O Os problema problemas são as coisas que são enviadas, né? tem Ali dentro. empresa que recebe atestado médico pelo WhatsApp. Resultado de exame de funcionário pelo WhatsApp, É. né? Passa quantas empresas que tu faz ali uma relação, os caras pedem a tua identidade, carteira de motorista pelo WhatsApp. Mas ele é seguro? Não, ele não é seguro. Ele não é Hum. seguro, né? E aquela informação que vem escrita ali dizendo que quando você troca o celular, vem sempre uma informação ali dizendo que está em cripto, alguma coisa. Foi trocado o código de acesso e as Isso, mensagens são criptografadas de ponta a ponta, isso. né? Ele está dizendo ali que a mensagem entre o Fábio e a Carla é criptografada e nem o WhatsApp consegue acessar, né? Uhum. Não é bem assim, né? Tem gente que realmente entende do assunto, né? Não é minha área, não vou me aprofundar muito nisso. Diz que não é bem assim. Na prática, né, o que que eu vejo? É muito fácil clonar um WhatsApp, é muito fácil invadir um WhatsApp. Então, se é tão fácil assim, é sinal de que ele não é tão seguro assim, né? Nossa. Nós já Uhum. tivemos aqui, a minha cidade aqui é Porto Alegre, tá? Tivemos na Câmara de Vereadores, né, os vereadores ficaram sem celular, porque eles tinham um grupo de vereadores, né, e dentro desse grupo, um não cuidava da segurança, entrou um malware e clonou todos os outros. E aí todos ficaram sem. Então, assim, qual é o risco? Eu tenho pavor do WhatsApp, mas as pessoas fazem tudo pro WhatsApp hoje, né? O risco são os outros, né? Se tu tá num grupo que tem uma pessoa que não cuida da sua segurança, ela clica em tudo que é coisa que ela vê, ela tá te colocando em risco. Nossa, virou febre mesmo, né, o WhatsApp. Tudo acontece ali. E o que acontece não é só isso, é que a gente vê profissionais fazendo isso e a gente começa nessa cultura junto sem perceber, né? Sim, sim, eles criam ali, criam o grupo e aí já passa a ficha É, de cadastro, já passa informação de saúde, é é tudo ali pelo WhatsApp. Né? verdade. Eu com os meus clientes ali, quando eu sempre peço por e-mail, mas há uma refuta de e-mail. Eles querem passar, não vou passar por aqui. Eles passam, eu baixo e eu já deleto do meu lado e já oriento, deleta aí, Entendi. né? Não, a gente Eu enviou não fico todos com aqueles. nada de Aham. informação sigilosa ali ou de documento no meu WhatsApp. Não fico com nada, né? Nós enviamos todos aqueles termos
compromisso Sim. pelos os e-mails. Pedimos os e-mails de cada um, né? E de cada embaixador, enviamos pelos e-mails direitinho, porque eu acho que é muito mais profissional também, né? Exato, exato. É mais profissional e mais seguro, né? Hum, Tu já viu clonagem de e-mail, né? Interceptação é, de e-mail, né? é, Agora o não existe. WhatsApp, esse aí é o que mais tem, é o que mais tem. Aí o personal trainer está ali com aquele grupo, né, fazendo tudo pelo WhatsApp. Daqui a pouco É. alguém entra ali e copia foto das alunas e já usa para fins ilícitos aquelas fotos ali. Como é que ele vai provar que não foi ele que fez aquilo? Até provar que não foi ele, né? Já tá Exatamente. lá. Né? Às vezes a aluna passou ali, ela está fazendo exercício, passou só para ele ali a posição ali. Aí daqui a pouco aparece lá na internet, lá no Instagram. Ué, como isso? Até o personal trainer provar que as fotos que as alunas enviaram dentro do WhatsApp, né, não foi ele que pegou, mas foi um hacker que entrou ali dentro do WhatsApp e pegou, ele já foi processado e ninguém vai Ele não acreditar, né? consegue, E cara. Ele não consegue provar. não Porque aí consegue provar. tu vai precisar de uma perícia, né? Tu vai precisar de um Hum, perito forense digital. Aí hum. pergunta pro personal trainer se ele tem dinheiro para pagar esse perito. Ele não vai ter. Imagino que deve ser caro. Então, assim, ele não vai ter como provar. Ele recebeu, tá no WhatsApp dele, pronto. Ele não vai conseguir provar que está invadido ali, só contratando um perito. É um perito É. forense digital, Hum. né? Então, É é muito só ouvindo e arriscado. aprendendo, gente. É, é muito arriscado. Eu não, olha, eu fujo de WhatsApp. Né? O mais seguro, o aplicativo mais seguro que tinha, inclusive era pelo FBI, era o Signal. Né? Tem o Telegram, que é seguro, ele tem inclusive a mensagem ali temporária, né? Mas o WhatsApp também agora já tem. Só que o Telegram, como é russo, ele era botado de lado. Né? E aí tem o Signal, que foi muito usado lá naquele movimento Todas as Vidas Importam, né? Devido, Ah, ele foi muito usado lá nos Estados Unidos devido à sua segurança de não poder ser interceptado, né? Só que agora há pouco já saiu, né? Agora há pouco foi no início do ano, né? Uma operação policial que teve com interceptação do Signal, né? Então já é possível, né, quebrar essa tecnologia desse aplicativo que era tido então como sendo mais seguro, né? Então a gente não tem, tu não consegue, né? Tem que se cuidar. E qual é a forma mais segura? Né? É tu ter um app, né, que foi desenhado para isso, que tem essa finalidade, que tem contrato, né, que tem ali uma empresa por trás que está intermediando professor e aluno, né, e com isso então reduzindo os riscos, né, desses profissionais. é isso mesmo. É por isso que nós prezamos muito pela a segurança, né, dos alunos e dos profissionais, os personal trainers, né, dentro do aplicativo Trainfit Pro, para que não haja esses problemas que possa vir a acontecer se você enviar uma foto, um documento dentro de um WhatsApp, uma planilha ali. Então, fiquem sabendo que o WhatsApp não é lá tão seguro como o Dr. Fábio está mesmo dizendo aqui para gente. Interessante. Nem eu sabia. Agora estou aqui aprendendo também sobre essa parte.
E os alunos, eles têm algum direito nesse contexto? Eles podem exigir mais responsabilidade do profissional? Com certeza, né? Sim, com certeza, né? A própria LGPD ela trouxe novos direitos, né, aos cidadãos, né? Então, eles têm direito de pedir, né, o que é feito com os dados pessoais dele, o que é tratado ali com os dados pessoais dele. E isso, como eu disse no início, não afeta a empresa, né? O personal trainer ele pode estar trabalhando ali sozinho, ele pode estar com a sua planilha de Excel, com o seu WhatsApp, ele pode ser questionado, né? O aluno pode usar a LGPD e questionar ele, né? Com quem tu compartilha os meus dados? Qual é a forma que é tratado? Né? Qual é a segurança que tu dá? Ele tem uma lista de direitos lá na lei que ele pode exigir, né? E aí o personal trainer vai estar preparado para isso, ele vai saber dar a resposta para isso, e tem um prazo para a resposta, tem um prazo legal. No momento que tu não atende aquele prazo ali, já está infringindo a lei, já está sujeito a multa, né? Então, o Marco Civil da Internet também traz direitos, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, por trás do aluno tem uma montanha de direitos que ele pode fazer o uso, né? É por isso que o Traffic Pro existe. Não é só um app bonito com funções legais, mas a gente quer construir a base ali para que não ocorram esses problemas futuros. E a gente entrega segurança sem que o profissional precise virar um advogado. Exatamente, né? Uma boa empresa que ela oferece um serviço de aplicação, né? Esse serviço de aplicação ela serve para isso, ela serve para absorver esses impactos, né? E com isso ela faz o que aqui no Brasil se chama, né, de função social. Ela ajuda a desenvolver novos negócios, né? Ela ajuda a desenvolver novos profissionais, porque ela está absorvendo aquele impacto ali que o personal trainer sozinho não teria condições, né, de fazer. Porque são muitas bases ou muitas coisas que precisam ser revisadas, né? A parte da segurança dos dados, o LGPD, né? Que aí vem a cibersegurança e todas essas coisas. Sim, e também pensar em qual aplicativo que ele vai querer estar ali colocando os dados dos alunos, né? Porque não são todos os aplicativos de treinos que têm esse cuidado, tudo isso, né? Ah, com certeza, né? Eu logo depois que eu fiz ali o trabalho para vocês, eu comecei a testar alguns aplicativos e olha, é assombroso o negócio, né? Tu abre a política de privacidade ali, não tem nada, né? Tu não sabe para quem está indo os dados pessoais, tu não sabe como eles são guardados, não tem nada, né? A única coisa que tem é você quer se livrar das propagandas, pague a versão Pro. É isso, isso tem, né? Agora a questão de segurança, de privacidade, de garantia é terrível o negócio. Vamos agora para as considerações finais. A segurança é como um colete à prova de balas. Se você precisar e não estiver usando, já era. Já era. No TrendFit Pro, a gente não brinca com a confiança. Por isso, temos profissionais como o Dr. Fábio cuidando dos bastidores, cuidando da segurança do aplicativo, porque sabemos que é importante e queremos dar o melhor para os nossos clientes, que são os profissionais de educação física e os seus alunos. E se você é um personal trainer e quer crescer, ser reconhecido e entregar o melhor, precisa fazer parte de um movimento que pensa lá na frente.
Obrigada por ouvir mais esse episódio, Os Códigos do Pro. E lembre-se, profissionalismo também se constrói com segurança. Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua ilustre presença. Agradeço o espaço, a oportunidade. Para mim é bom, eu gosto de ter essas conversas, né? E quanto mais pessoas atingirem, se conscientizarem, né, sobre a importância de cuidar da sua privacidade, de cuidar da sua segurança, o ambiente vai ficar melhor, né? Vai ficar muito melhor da gente conviver e de trabalhar também, né? Trabalhar com segurança também é essencial. Concordo plenamente, doutor. Muito obrigada e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.